Oi. Vamos dar um oi de criança, porque o que eu tenho para falar para vocês é algo um pouco triste. Então a gente começa alegre para encarar a realidade. Oi! Se eu perguntasse aqui se alguém conhece uma criança de 3 anos chamada Aylan Kurdi, possivelmente uma maciça maioria não saberá quem é. Agora, se eu mudar a pergunta, aí vocês saberão a resposta. Se eu disser, alguém se lembra de um menino que foi encontrado morto, de 3 anos de idade, num processo de imigração extremamente complicado numa das praias da Turquia? Muita gente já sabe quem é. Mas se eu, na verdade, mostrar a foto, aí a gente vai ter certeza de quem é. Essa foto, ela rodou o mundo inteiro. Levantou protestos, provocou reflexões em líderes, em governantes. Artistas fizeram várias representações e chamaram o mundo de vergonhoso, maléfico, tenebroso, açougue de carne de criança. E as pessoas refletiram. Esse protesto, inclusive, chegou a provocar uma mudança de postura na Premier alemã. Todavia, se eu disser para vocês que esse fato se multiplica 1 milhão de vezes todos os dias de formas diferentes e que não teve toda essa vastidão, vocês ficarão assustados. Nós fomos o primeiro órgão do Ministério Público do Trabalho a investigar a exploração de crianças e adolescentes aqui na Paraíba, mas rodamos o Brasil inteiro treinando outros colegas. O resultado foi isso. Essa menina de 10 anos, ela vendia o corpo por uma recarga de celular de R$20. Essa foi detectada numa das nossas, todas essas fotos são reais e nossas, do Ministério Público. Essa foi encontrada numa boleia de um caminhão, também vendendo o seu corpo para o sexo. 16 anos. Eu também encontrei, na Edson Ramalho, uma das principais avenidas desta capital, uma travesti de 13 anos de idade. A gente retirou essa menina travesti, e na outra semana ela voltou, mas já eu vou falar nela. Pronto, apareceu. No Brasil, no mundo, cerca de 2 milhões de crianças são exploradas sexualmente. Nós temos, só no Brasil, um percentual de, no mínimo, 200 mil pessoas. Aí você pode estar pensando, não, isto só acontece em países que estão em situação de pobreza ou de vulnerabilidade social. Eu não encontraria tal situação nos Estados Unidos. E se eu disser que você está enganado? Que nós detectamos tráfico internacional de crianças para fins de exploração sexual com destino Estados Unidos da América, com destino Europa. No leste europeu, nós temos uma infinidade de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí fica uma grande pergunta. Imaginemos agora um fazendeiro. Ele pega as sementes, prepara-as para fertilizar e depois colhe no final. Vocês acham que essa colheita será boa se a semente não for bem cuidada? É exatamente o que o planeta Terra faz com as crianças que aqui vivem. Nós não temos crianças bem cuidadas. Nós temos crianças e adolescentes que estão numa condição social melhor e têm acesso a mais coisas. Mas se nós formos falar de políticas públicas, maciçamente, os países não tratam bem das crianças e adolescentes. Aí, nomeadamente, alguns, claro.
mas, em regra geral, eu diria que a situação da criança e do adolescente hoje no mundo é bastante preocupante. Aí eu fiquei pensando. Uma vez, no primeiro caso que gerou toda essa repercussão, eu fui a uma cidadezinha aqui da Paraíba, porque 10 autoridades públicas estavam envolvidas em situação de exploração sexual de crianças e adolescentes. 10 secretários municipais e outras autoridades do segundo escalão, que, inclusive, faziam os programas com meninas de 12 e 13 anos com os carros oficiais do município. É Brasil. É só no Brasil, cidade da Guatemala. Crianças são exploradas sexualmente em prostíbulos. E quando eu fui a esta cidade investigar exatamente essas autoridades, um toque na minha alma mudou a história da minha vida. Eu fui ouvir uma adolescente que, na ocasião, já estava com 16, mas começou esse problema com 12, 13 anos, inclusive envolvido com essa máfia pública. E quando eu olhei diretamente nos olhos dela, eu não vi um espírito, nem uma alma. Eu não conseguia ver brilho algum nos olhos. Ela, inclusive, disse para mim, não, eu fazia porque eu queria. Eu não vi nenhuma modificação durante todo o depoimento no semblante daquele ser humano. Eu disse, não há vida ali. Há um corpo, mas eu acho que a alma está no estado de adormecimento grande. Quanto tempo vai durar esse adormecimento? E aí eu disse, eu me lembrei da minha infância, que, por um lado, foi muito bom. Eu tive um lar saudável, meus pais eram classe média, nada me faltou, nem de afeto, nem materialmente, condições para estudar, nada. Mas eu era uma pessoa diferente. Eu, na verdade, sempre fui muito nerd, muito futurista, e aí eu não conseguia dialogar com os meninos da minha idade. Primeiro, eu era péssimo de futebol, que era um elemento de inclusão social. Eu não tenho cava no pé e tenho um pé de pato. Então eu chutava a bola para ali, ela ia para lá. Eu só fiz um gol na história da minha vida. Eu acho que foi por engano. Vocês imaginem um menino não ser chamado para participar de atividades no colégio e não entender por quê, ser chamado chato, louco, leso. Até pelas mães dos coleguinhas, isso chocou e ficou uma dor. Aí eu pensei, e aquela menina? E aquela outra travesti com 13 anos de idade encontrada numa das principais avenidas desta cidade? Se isso que eu sofri é tão pouco, diante da dor daquelas outras crianças, eu preciso fazer alguma coisa, não como autoridade pública, não como cidadão, mas, acima de tudo, como ser humano. É muito mais fácil a gente apontar o dedo para quem não faz. A gente primeiro deve apontar o dedo para o espelho, para saber o que a gente faz. E aí eu peguei algumas frases que eu colhi em inquéritos de crianças entre 11 e 15 ou 16 anos. Crianças e adolescentes. Quando eu engravidei, essa foi aquela menina da cidade do interior. Bati na minha barriga com o cabo da faca. Já tentei me matar por 2 vezes. Ela me disse, sem um sorriso, sem uma tristeza, sem uma revolta, sem nada. Simplesmente me disse. Esse é da menina travesti de 11 anos, 10 a 11 anos, que foi encontrada na Edson Ramalho, e que a gente levou para casa, acionou o conselho tutelar, e ela voltou todas as vezes para esse meio desumano. Ela disse, meus pais não me aceitam. Me botaram na rua. Tive que me virar com prostituição. 11
anos. Aqui, pertinho de você, direto à sua janela. Quando eu escolhi um tema para expor a minha palestra, eu disse que seria um dia uma criança me tocou. Eu espero que você também se deixe tocar por uma criança. Outra frase que me chocou bastante foi uma que foi, junto com a Polícia Rodoviária Federal, capturada na boleia, capturada na margem da BR, uma rodovia federal, uma autoestrada, e ela disse: eu faço sexo por qualquer coisa, até quando alguém recarrega meu celular com R$20. Inclusive, na foto, ela está com o celular na mão, falando. Esses depoimentos foram todos oficiais, estão todos gravados, e aí vem uma dúvida muito grande. O que nós exatamente estamos fazendo por um mundo melhor? Por que nossos olhos só se voltam para meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, os filhos dos meus amigos, e não para a criança pobre? A nossa Constituição, coitadinha, ela diz, desde 1988, que é dever do Estado e da família e da sociedade proteger com prioridade absoluta a criança e o adolescente, dando-lhe educação, alimentação, etc, etc, etc. Desde 88, a Constituição diz isso. Um dia, o sorriso de uma criança pobre lhe tocou, aí você pode pensar, mas então qual é a solução? Se os governos não tomam providências, se os países não se sensibilizam, se a dinastia do mundo é a dinastia do ter, do egoísmo, do dinheiro, a solução é aquela mesma da culpa. Quando você parar de olhar para o outro e apontar uma culpa, você se olha no espelho e aponta. E aí, depois que você faz isso, você reflete: o que eu posso fazer? Nós temos que mudar mentalidades. O Brasil, desde que ele foi colonizado, para nossa tristeza, que a exploração sexual de crianças e adolescentes faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história quando vieram os colonizadores de Portugal, cerca de 200 homens no navio e 5 mulheres chamadas as órfãs do rei para satisfazer os 200 homens. Faz parte da nossa história quando o branco português veio colonizar, criou um sistema de feudos, e a partir desse sistema de feudos, o que foi que ele fez? Bastava ele se ter alguma necessidade sexual, ia descontar em crianças e adolescentes negras. Sabe qual era o ditado na época do Brasil Colônia? Nada melhor para depurar um branco sifílico do que uma adolescente negra virgem. O que você tem feito? Quando o sorriso de uma criança vai te tocar? Vai tocar a nós como pessoas, como seres humanos. A maior grandiosidade de um ser humano não é o que ele tem, é o que ele é. É quando ele se olha no espelho, sem um terno, sem uma gravata, sem uma joia cara, completamente nu e sem máscaras, e diz: não, eu fiz alguma coisa, ainda que pouca. Então, qual é a frase que resumiria este sentimento? É perfeito, a frase de José Saramago, é perfeita. Se tens um coração de ferro, bom proveito, mas o meu é de carne e sangra todos os dias, e nunca deixará de sangrar enquanto uma criança tiver que vender o seu corpo para se prostituir. A cena da menina travesti me chocou tanto que eu pedi a uma artista para desenhá-la. Eu queria que um dia os policiais não fossem atrás de crianças para resgatá-las, mas para brincar com elas.
Eu queria que um dia a gente pudesse abrir a janela e pudesse dar um oi infantil, porque no nosso jardim teria crianças de todos os credos, de todas as cores, com uma coisa em comum. Todas a brincar. Reflitam. Vamos construir um mundo melhor, não é? Obrigado.